Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. O nosso assunto é disciplina. A gente vai falar sobre disciplina. E esse é um assunto que diz respeito a todas as áreas da nossa vida. E diz também respeito à Igreja do Senhor. Nesse mês a gente está falando sobre a vida em comunidade. E o foco é a Igreja de Coríntios, né? A igreja lá dos Coríntios. Então, assim, este assunto, ele é muito importante, ele é valioso e, como eu disse, está presente na nossa vida. E eu aprendi muito sobre disciplina e eu fiquei feliz com o que eu aprendi. Estudando sobre o assunto, eu li um livro do pastor Shed, que fala sobre isso, né? Disciplina na igreja. E eu aprendi muito com o pastor Shed, esse livro dele, e também com a palavra de Deus, é claro, que está toda baseada na palavra, o livro dele. Então, assim, quando você ouve falar nessa palavra disciplina, o que lhe vem à cabeça? O que você pensa? Qual é a imagem que surge? Ou que palavras vêm à sua cabeça quando você pensa em disciplina? Pensando nisso, quando eu antes pensava em disciplina, eu pensava logo em correção, em corrigir, em tirar um erro. E também, trazendo para a igreja, a gente pensa também em correção. E outra palavra que a gente pensa quando fala em disciplina na igreja é exclusão. Então, essas palavras, elas geralmente tratam de um lado, de um aspecto negativo da palavra disciplina. Mas disciplina é muito mais do que isso. Disciplina eu aprendi que é vida e é salvação. Disciplina é uma bênção. Disciplina é algo muito bom e valioso para as nossas vidas. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria compartilhar aquilo que Deus foi me mostrando, Ele foi me ensinando por meio desse estudo. Então, assim, como eu li esse livro do pastor Shed, ele fala que essa palavra, ela traz uma ideia ou um quadro de um mestre ou um discipulador, um mestre, alguém que está à frente e que é seguido pelos seus discípulos. E também ele fala que a ideia, a expectativa desses discípulos que estão seguindo esse mestre é conhecê-lo, é aprender dele, ouvir seus ensinos, ouvir suas instruções e viver como ele, e imitá-lo e segui-lo. Então, disciplina diz respeito a aprender, a conhecer e também a ser corrigido quando estamos indo ou temos um pensamento, ou um conhecimento, ou uma prática errada. Então, disciplina é aprender, é conhecer, receber ensino, receber instrução, mas é também correção. Ser corrigido de algo que a gente estava entendendo errado, fazendo errado ou falando errado. E uma definição que ele deu sobre disciplina é o seguinte: ele diz que é todos os meios pelos quais a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para a edificação e crescimento numérico e espiritual. Então ele está dizendo que disciplinar é usar todos os meios que nós possuímos como pais também, dentro da nossa família e dentro da igreja também, para quê? Para edificar, para trazer santificação, para poder conduzir a família e a igreja dentro dos propósitos de Deus. Então o alvo, o propósito é benéfico. É vida, é salvação, é para o bem. A gente tem que sempre se lembrar disso com relação à disciplina. E aí, continuando meus estudos com este livro e na palavra de Deus, ele destaca algumas palavras que dizem respeito à disciplina. Que na nossa cabeça, pelo menos na minha, a primeira que vinha era correção.
era corrigir, era consertar, alguma coisa nesse sentido. Mas o pastor, no seu livro, ele mostra para a gente que tem mais coisas fora isso. E a primeira delas, a primeira palavra relacionada à disciplina é ensinar. E ensinar significa instruir, transmitir conhecimento. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de ensinar também. De dar conhecimento, de instruir a pessoa, seja o filho, seja a igreja, seja o irmão, seja quem for, instruir, mostrar para ela o caminho perfeito, o melhor caminho, a melhor posição, a melhor orientação que a gente tem. Outra palavra que ele diz é educar. E educar significa dar a alguém tudo o que é necessário para o seu pleno desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento, ou seja, para que ela alcance aquilo que Deus planejou e intentou quando a criou, quando a fez. Então é educar, é ajudar essa pessoa a chegar aonde Deus quer que ela chegue, naquilo que Deus tem planejado para ela. Essa é um aspecto, ou este é um aspecto da disciplina. É uma das facetas, uma das faces da disciplina. É também exortar, que significa aconselhar, encorajar, implorar. Paulo, nas suas cartas em Coríntios, ele usa muito essa palavra, né? Os exorta, os admoesta, que a gente vai ver mais na frente. E ele diz também, eu apelo a vocês. Então, ele está falando sobre isso. Ao usar esses termos, ele está disciplinando a igreja. Embora não esteja sempre corrigindo de um erro. Mas ele está instruindo, ele está educando, ele está ensinando, ele está exortando. E exortar significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outro e conduzi-lo a um padrão de comportamento geralmente aceito. É encorajá-lo a observar certas instruções. Outra palavra que o pastor Shed fala sobre, que diz respeito à disciplina, é admoestar. Ou advertir, anunciar um perigo que deve ser evitado, e isso pressupõe um erro de pensamento ou de atitude que pela persuasão sábia e paciente deve ser corrigido. Então, também admoestar, advertir, ou seja, mostrar para o filho, mostrar para o irmão, um amigo, olha, essa posição que você está tomando não está correta, você está tomando uma direção errada. O fim, ou seja, a consequência pode ser isso, vai causar dano a você, vai causar dano à sua família, vai causar prejuízos à igreja. Não ande nesse caminho, sai desse caminho. Porque a ideia de admoestar, de advertir, mostra que a pessoa está indo no caminho errado, está cometendo um erro ou está próximo de cometer esse erro. Disciplina também diz respeito a repreender, e esse a gente já faz mais parte da nossa ideia de disciplina, né? Que é sempre a ideia de corrigir, de repreender alguém que está no erro. E é isso, é convencer a pessoa de que ela está errada. E nós precisamos sempre nos lembrar que nossas correções, instruções, direções, conselhos, seja como for, no disciplinar o outro, no ensinar, no educar, no advertir, deve estar sempre pautado na palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio, é Bíblia, é o que Deus diz, é como Deus ensina, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu imagino, não o que eu experimentei, mas o que a Bíblia diz? Uma vez eu conversando com a Cláudia, e ela falou sobre isso. Ela falando comigo, quando o Alan vinha com alguma ideia, algum problema, algum pensamento, ela dizia, o que a Bíblia diz? Pega lá a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. E esse é o caminho certo de disciplinar, educando, instruindo, corrigindo, dentro do plano e da vontade de Deus, conforme a palavra. E a última palavra que diz respeito à disciplina é corrigir, que agora é endireitar aquilo que está errado. É consertar o que já errou. Isso é correção, é corrigir. Então, disciplinar é ensinar, é corrigir. E ela pode ter uma ideia
de prevenção, que no caso começa com ensinar, educar, exortar, admoestar, e também uma ideia de correção, que é repreender e corrigir. Então, assim, vendo isso, eu entendi que disciplinar não é somente corrigir alguém que já errou, mas é um processo na vida, é a caminhada que a gente tem, tanto na família, como também na igreja. Então não é só chegar e corrigir alguém de um erro cometido, mas na caminhada com a pessoa, como mestre e seu discípulo, ajudá-la a chegar aonde Deus quer, ajudá-la no processo de construção da sua vida, na edificação, na santificação da vida dela. E eu fiquei feliz com isso. Agora, quando eu ouvi a palavra disciplinar, eu vou entender que não é só corrigir, ou dentro da igreja, como às vezes a gente vê, só exclusão, né? É muito mais do que isso. É bênção para as nossas vidas. Tanto a preventiva como a parte de corrigir também é bênção. Ser disciplinado e corrigido quando nós erramos é bênção. Ser corrigido por um irmão, pelo pai, é bênção, é vida para nós. É salvação para as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Deus fala sobre isso lá em Hebreus, no capítulo 12. Quem quiser depois dar uma olhada vai ver. Mas muito bem, passando aqui para Coríntios, que a gente teve uma introdução. Uma igreja, nós já ouvimos no domingo passado sobre ela, um pouco. Então assim, é uma igreja que era muito abençoada, com todos os dons que eram necessários, mas também era uma igreja com muitos problemas. Era uma igreja trabalhosa, era uma igreja que tinha alguns erros que estavam acontecendo lá dentro. E a gente viu no domingo passado que tinha divisões, imoralidade. E Paulo fala na segunda carta, falsos apóstolos, tinha também dentro da igreja. E ele até diz que a igreja aceitava eles numa boa. Eles ensinando coisas erradas e eles aceitavam facilmente esses homens que ele chama na NVI de superapóstolos, e que depois ele diz falsos apóstolos. Então, havia muitos problemas dentro da igreja. E assim, nós vamos tomar o exemplo de Paulo, como Paulo disciplinava a igreja de Corinto, e aí se lembre que não é só corrigindo de erro, porque ele ensina a igreja, ele instrui a igreja, ele aconselha a igreja, ele corrige também a igreja, tá? Então assim, nós vamos tomar o exemplo dele, o modelo dele, para a gente aprender um pouco o que é disciplinar, o que é disciplina, para a gente praticar nas nossas vidas também. Então, toda disciplina deve estar baseada em algumas bases, em alguns fundamentos. E o primeiro deles é o amor. Se você ler a carta de Paulo, 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver explícito o amor que Paulo tinha por eles. Paulo disse que ele ia se desgastar, se entregar, se dedicar, tudo o que ele tinha, tudo o que ele era por eles e por amor a eles. Então assim, a disciplina, ela precisa estar baseada no amor. E que amor é esse? É o amor de 1 Coríntios 13. É o amor de Deus, é o amor que Deus colocou em nossos corações. É o amor ágape, é o amor que não busca seus próprios interesses, é o amor que não é invejoso. Então, neste amor precisa estar baseado a nossa disciplina. E aí a gente vai ver alguns textos que mostram que Paulo, quando educava, instruía, corrigia os irmãos, era baseado no amor que ele tinha por eles. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 14, para quem quiser conferir aí. Eu não estou tentando envergonhá-los ao vos escrever estas coisas, mas eu procuro adverti-los como a meus filhos amados. Então Paulo está dizendo para ele que a carta que ele escreveu para eles, que tinha correção, que tinha coisas que mostravam o erro deles, mas que também expressava Paulo ensinando esses irmãos. Tudo que Paulo fez, Paulo diz, eu fiz isso, eu vos escrevi como a filhos meus que eu amo.
Eu fiz isso porque eu vos amo, eu amo a vocês. E eu não quero ver vocês indo no caminho errado. Ou eu quero ver vocês indo no caminho certo, no caminho perfeito. Na sua segunda carta também, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz: pois eu vos escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Aqui, o contexto, Paulo está falando sobre uma carta que ele escreveu aos irmãos, aos coríntios, e que ele foi muito duro com eles. Que ele foi, vamos dizer assim, áspero. Só que ele diz que o propósito desta carta não era causar sofrimento, tristeza, mas é por causa do grande amor que ele tinha por ele, e ele estava sabendo o que estava se passando dentro daquela igreja, e ele não poderia ficar inerte ou de fora, como se nada estivesse acontecendo, tapando o sol com a peneira, ou dar de ombros, ou somente comentar, vamos dizer, com Barnabé ou com Silas: olha, você viu o que está acontecendo lá com aquela igreja? Olha o que está se passando, como pode aqueles irmãos fazerem uma coisa dessas? Não. Ele diz que ele não poderia ficar somente numa situação dessas. Ele tinha que fazer alguma coisa porque ele os amava profundamente. E aí também, a gente vai lá em Hebreus, no capítulo 12 agora, o versículo 6, que falando sobre isso, sobre disciplina, o autor diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, e Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Para quem é a disciplina? Para quem a gente ama. Quando somos disciplinados, somos amados, somos queridos. Quando não somos corrigidos ou educados ou instruídos, é porque não temos importância para aquela pessoa. Quando uma pessoa, um irmão, um pai, vê o filho indo num caminho errado, ou um irmão numa direção que não é correta, que não vai trazer benefícios para ele, nem para a igreja do Senhor, porque nós somos um corpo, está tudo ligado, junto e misturado. A gente vê e a gente não faz nada, e a gente deixa o irmão ou o filho seguir naquele caminho, sabendo qual vai ser o fim daquele caminho. Isso é evidência de falta de amor, falta de se importar, falta de dar valor àquela pessoa. Porque diz o ditado: quem ama, cuida, né? E disciplinar é cuidar, é amar. Então, a disciplina precisa estar baseada no amor. A disciplina também precisa estar baseada na edificação. O propósito, o fim, o seu objetivo, ao disciplinar, ao educar, ao instruir, ao corrigir, precisa ser o bem daquela pessoa, precisa ser o crescimento dela, precisa ser o desenvolvimento da vida dela, para que ela melhore, e nenhum outro objetivo, mas o crescimento, o bem daquela pessoa. E Paulo mostra isso também na sua carta, a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de 8 a 10, e o versículo 10 só a parte A do versículo. Eu vou ler, diz o seguinte... Versículo 8: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois eu percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, ou seja, a tristeza causada por Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Então, Paulo está falando dessa carta que se perdeu, que a gente não sabe qual é, nem onde está, não temos conhecimento dela. E ele diz que sim, essa carta foi dura, foi difícil, e quando ele escreveu e enviou, ele refletiu e se lembrou das palavras que ele usou. Ele disse: nossa, eu acho que eu fui duro demais com eles. Porque ele sabia que quando aquela carta chegasse lá e fosse lida por eles, ia causar dor neles. Ia causar tristeza ouvir tudo o que Paulo disse para eles. Mas Paulo disse: era necessário.
E eu hoje me alegro, mesmo tendo entristecido você naquele primeiro momento, porque eu vi o resultado disso, que foi o quê? Arrependimento verdadeiro que leva à salvação, porque eles reconheceram que eles tinham errado, eles reconheceram que as coisas não estavam certas, que eles não estavam tomando um rumo certo e um rumo bom. Se a gente ler a carta de Paulo, a segunda carta, pode ler que você vai entender o contexto todo e você vai ver mais coisas lá. É muito bom, maravilhosa essa carta. Então, assim, nós precisamos examinar a nós mesmos e procurarmos ver o nosso objetivo quando nós disciplinamos alguém. E nós precisamos nos lembrar disso, que temos que amar, tem que ser por amor àquela pessoa. E tem que ser para o bem dela. Nenhuma outra coisa, mas para o bem daquela pessoa. E quando você for disciplinado, quando eu for disciplinada, nós precisamos nos lembrar disso também. É amor. E é para o meu bem. E por último, toda disciplina deve estar baseada na restauração. Tem que ser para restaurar. E tem que ter restauração da vida. E a gente vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, que diz o seguinte: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está falando aqui de um irmão que foi disciplinado pela igreja. Provavelmente, eu não sei qual foi, mas talvez tenha sido um desligamento, um afastamento dele, tirado por um tempo. E aí isso causou nele um arrependimento verdadeiro e isso ficou evidenciado. E aí Paulo diz: a disciplina que ele recebeu foi suficiente. Agora vocês estão vendo que ele se arrependeu. É evidente o arrependimento dele, ele reconheceu o seu erro. O que vocês precisam fazer agora? Não é continuar apontando para ele, não é continuar falando do erro dele, não é continuar com reservas quanto a ele. Agora vocês precisam perdoá-lo completamente e restaurar a vida dele. Porque Paulo diz assim, façam isso para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E se a gente continuar lendo o texto, Paulo vai falar também que a gente precisa fazer isso para que a gente não dê vantagem a Satanás. Porque o irmão se arrependeu, nós não levamos isso em consideração, deixamos ele de fora do nosso convívio, do relacionamento, da comunhão, como eu posso dizer, deixamos ele destacado. Não o trazemos de volta, não restauramos a sua vida. E Paulo diz que isso é dar vantagem a Satanás sobre a igreja. É abrir uma brecha, uma porta para Satanás agir e causar dano e prejuízo à igreja como um todo. Então, assim, pensando nisso de restaurar, eu me lembrei de duas parábolas. A primeira que eu me lembrei foi aquela que Jesus contou da ovelha perdida. Que o pastor vai atrás da ovelha. E o que eu achei interessante é que está escrito lá que ele a põe sobre os ombros, traz de volta a comunhão, traz de volta ao aprisco, traz de volta ao relacionamento com as outras ovelhas. Ela se perdeu, não sei o motivo. Ela se desviou, ela cometeu um erro. Isso significa vir as costas, deixa para lá? Não. Isso significa vai atrás. Vai atrás. Mas ela não já sabia, não tem experiência, quantos anos, não sabe que é errado? Sabe, mas quem não peca? Quem não erra? Quem não comete erros na vida? Quem não precisa de instrução? Quem não precisa de ensino? Todos nós precisamos de ser ensinados, educados, instruídos, advertidos, corrigidos e restaurados também. Então, Cristo disse que o pastor foi lá e colocou essa ovelha sobre os seus ombros e a trouxe de volta. E isso é restaurar. Eu me lembrei também da parábola, está lá em Lucas, tá, gente? Capítulo 15. Depois vocês podem dar uma olhada. É do filho pródigo. A Bíblia diz que esse filho se arrependeu, voltou para o pai e pediu perdão. Qual foi
a resposta do pai. Qual foi a atitude que o pai teve com relação a ele? Meu, você é louco? Como é que você fez uma coisa dessas? Você não tem juízo? Olha o que você fez. Você fez isso, gastou dinheiro tudo com isso, só pensou nisso. Foi isso que o pai fez? Jogou na cara dele tudo o que ele fez? Não, porque ele sabia, o filho já sabia o que fez. Porque quando o filho volta para casa e diz, pai, eu não mereço ser tratado nem como um dos seus empregados, ele já estava dizendo tudo, eu pequei, pai, eu errei. E o pai pega esse filho, abraça esse filho e restaura a vida desse filho. Põe ele de volta no lugar que ele tinha antes. E não toca mais nesse assunto, não fica lembrando ao filho o tempo todo o que ele já fez, o erro que ele cometeu, não fica com o pé atrás, restaurou, acabou, apagou o erro que cometeu e restaura a comunhão. E é isso que nós precisamos entender, que a disciplina diz respeito a isso. É prova de amor, é para o crescimento, para a edificação das nossas vidas, da igreja, dos filhos, da família, mas também é para restaurar. Tem que haver restauração, tem que voltar para a comunhão. E nós precisamos trabalhar nisso. Para a gente terminar, a gente vai ver só mais um ponto, que eu coloquei como o perigo da ausência da disciplina. Muitas coisas ruins podem acontecer quando nós não somos disciplinados. Muitas. Mas eu coloquei só um. E o que eu coloquei foi, que o Senhor foi me mostrando, né? Toda a igreja, o perigo da ausência da disciplina é toda a igreja ser contaminada pelo pecado. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, e eu peguei só o versículos 6 e 8. Mas o contexto é qual? O irmão que praticou imoralidade, o pastor e a Regina acho que falaram sobre esse caso também. Ele teve relações sexuais com a mulher do seu pai, diz o texto. Nós não sabemos se era madrasta ou se era mãe, mas provavelmente a madrasta. E provavelmente o pai dele já havia falecido. E Paulo diz que isso era uma imoralidade tão grande que nem os romanos ou os ímpios aceitavam isso. E estava acontecendo dentro da igreja, e a igreja, Paulo diz, estava lá como se ela fosse a melhor do mundo. Como se tudo dentro daquela igreja estivesse bem. Ele diz, vocês estão orgulhosos. Que orgulho é esse? Vocês tinham que estar tristes pelo que está acontecendo aí dentro. E vocês estão orgulhosos como se tudo estivesse às mil maravilhas. Então, o contexto desse texto que nós vamos ler é esse. Aí ele fala assim, o orgulho de vocês não é bom, versículo 6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, em outras versões diz malícia, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ou seja, o irmão estava lá vivendo no pecado. As pessoas de fora não aceitavam isso, esse tipo de comportamento, mas a igreja aceitava. E era como se nada estivesse acontecendo. E Paulo diz que um pecado cometido contamina, e quando ele não é corrigido, quando não se chega na pessoa, mostra todas aquelas palavras que nós já ouvimos antes, que diz respeito à disciplina. Quando isso não acontece e está tudo bem para a igreja, como se não estivesse acontecendo nada, a igreja inteira é contaminada por esse pecado. E um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia também. E o nome de Jesus é envergonhado, porque uma atitude que para o mundo que vive sem Cristo, que não respeita ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinos, aquela atitude é pecaminosa, é errada, não convém. E a igreja aceita. E está acontecendo dentro da igreja e ninguém faz nada, todo mundo tem conhecimento e ninguém faz nada. A igreja toda é contaminada pelo pecado. A igreja toda sofre o dano e o prejuízo por causa do pecado de um irmão. A família toda é prejudicada quando um membro está no caminho errado e nada acontece para que ele seja restaurado, para que ele saia daquele caminho de perdição. Então, nós precisamos levar isso em consideração, tanto para termos o cuidado com a nossa própria vida, porque o nosso pecado alcança a vida do outro, porque nós somos um corpo,
um corpo só. Então, se o dedo midinho está apodrecendo, se não houver um antibiótico, primeiro antibiótico, tá? Ninguém primeiro corta, né? O dedo fora. A gente corre para o médico. Ah, doutor, pelo amor de Deus, qualquer coisa, analgésico, a gente não quer mais sentir aquela dor. Aí anti-inflamatório, antibiótico. Primeiro começa o tratamento, primeiro começa com o mais leve. Se o mais leve não está dando, vai para o mais forte, mais forte, mais forte, até chegar no último. Se chegar no último, como diz Jesus lá em Mateus 18, a partir do versículo 15, se depois você fez tudo, não der jeito, corta, né? Aí corta fora. Então, assim, é preciso cuidar da nossa vida. Porque aquilo que a gente faz alcança a igreja toda. Aquilo que a gente faz alcança a família toda. Então, cuide da sua própria vida, cuidemos da nossa própria vida, mas talvez hoje é uma frase pejorativa, né? A gente precisa cuidar da vida do outro, mas é real, dentro daquelas bases e daqueles fundamentos, por amor, para a edificação e para a restauração. Nós precisamos cuidar da vida um do outro. É necessário, é importante para que a igreja inteira seja abençoada. E por último, o último texto que nós vamos ler está lá em Apocalipse 2, o versículo 14 e o versículo 20. Porque assim, embora não haja quem não peque, todos nós pecamos, isso não pode ser usado como desculpa para negligência, né? Ou para continuar a vida como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, nem para conveniência com o pecado. O texto diz, versículo 14, Jesus que está falando para as igrejas, tá? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Versículo 20, para outra igreja. No entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, que com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que acontece aqui? O pecado estava dentro da igreja. A igreja tinha conhecimento e Jesus disse, eu tenho isso contra você. Estava dizendo para a igreja. O que é? Você tem aí essas pessoas e elas continuam fazendo essas práticas e você não faz nada, igreja. É isso que Cristo está falando. Para outra, ele diz, eu tenho contra você que você tolera, você aceita toda essa desordem, todo esse pecado, toda essa imoralidade aí dentro como se não fosse nada. Eu tenho isso contra você. Ou seja, o que Cristo está dizendo aqui é que ele não tolera, ele não aceita que o pecado esteja nas nossas vidas e a gente dê de ombro, faça de conta que não está acontecendo nada, e nem tampouco que o pecado está dentro da igreja, pecados que são visíveis e que são conhecidos e ninguém faz nada. Isso para ele é intolerável, isso não está certo. E ele vem corrigir essas duas igrejas por causa disso. Ou seja, a disciplina precisa existir. Nós não podemos ficar sem disciplina, porque a igreja toda é contaminada e a igreja toda vai sofrer o prejuízo e o dano. E é sério esse dano. Um pecado escandaloso dentro de uma igreja e nada acontece, ela pode perder o nome dela, o bom nome que ela carrega dentro daquela cidade. Ela pode ficar mal falada, mal conhecida dentro da cidade, dentro das outras igrejas, ser usada como mau exemplo. Nós que somos pais, às vezes usamos a vida de alguém como um exemplo para os nossos filhos. Eu pelo menos faço isso. Quando é um mau exemplo, eu digo, você viu aquela pessoa? Você viu o que ela está fazendo? Viu a prática dela? Não faça isso. O resultado será esse e esse. Então, quando uma igreja tem membros que estão vivendo no pecado, e o pecado é escandaloso e visível e conhecido, e nada acontece, ela pode ser usada como um mau exemplo para as outras igrejas. Você viu o que está acontecendo naquela igreja? Nós não podemos deixar que isso aconteça aqui, como está acontecendo lá. Dentro da cidade, ser mal falada também. Então a disciplina é necessária para as nossas vidas. É vida.
é salvação dentro da sua casa, da sua família e também dentro da igreja. Então, filhos, aceitem a disciplina dos seus pais, a instrução, o ensino, a direção, a correção que eles derem a vocês. Membros da Primeira Igreja Batista em Itapevi, aceite a instrução, aceite o ensino, aceite a correção que você receber por parte de algum membro dentro da palavra de Deus, baseada no amor, na edificação e na restauração da sua vida. Vamos aceitar, vamos cuidar da vida uns dos outros. Dentro dessas bases, vamos cuidar da nossa vida também, porque nós fazemos parte dessa igreja e família, isso diz respeito à família também. Então, para terminar, era isso que eu queria dizer, e eu fiquei muito feliz, né, com o que eu aprendi, o que o Senhor me ensinou. E assim, queria dizer que disciplina é vida, é salvação, quando ela é feita dentro ou segundo o modelo que a palavra de Deus nos ensina e que nós recebemos aqui agora de manhã. Mas quando não existe disciplina, ou então quando ela é mal feita, quando ela não está dentro dessas bases, esses propósitos, ela vai causar danos seríssimos à pessoa, à família e à igreja também. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente receba e aceite as instruções que Ele nos deu nessa manhã e que a gente coloque em prática para a glória dEle e para o bem das nossas vidas. Amém? Deus abençoe, irmãos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.